Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Estamos iniciando mais um dia na presença de Deus, mais um dia de devocional, um momento onde meditamos na palavra de Deus, mais um dia iniciando esse devocional. Momento em que Deus preparou para mim e para você, para aprendermos mais da sua palavra, para aprendermos mais daquilo que Ele tem para nos ensinar, nos orientar. Esse é o dia que o Senhor fez, nele devemos nos alegrar. Sejam todos bem-vindos, bom dia Andréia, bom dia Aline, querida, bom dia Mônica, sejam todas bem-vindas. Vamos iniciar mais um dia, todos os dias às 6 horas da manhã, estamos aqui, com a graça de Deus, iniciando mais um dia. Bom dia Marisa, seja bem-vinda querida. Bom dia, Marta. Bom dia, Dona Heloísa. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe vocês. Como é bom iniciar o dia cheio da graça, do favor de Deus, um dia repleto de novo, novidade que Deus tem sempre para nós. Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos agracia com a sua presença, com o seu favor sobre a nossa vida. Estamos de pé, acordamos porque Deus ainda tem muito o que fazer na nossa vida. Quando Deus nos acorda e nos permite viver um novo dia, Ele está nos dizendo: ei, a obra ainda não acabou, vamos continuar, vamos viver mais um dia na minha presença. Deus ainda tem coisas para realizar na nossa vida, independente das circunstâncias, independente daquilo que estamos passando. Deus continua sendo Deus, continua sentado no seu alto e sublime trono, e os teus olhos estão sobre nós, e a sua soberania, a sua vontade prevalece na minha e na sua vida. Amém? Bom dia, Gabi, seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Eu sempre pergunto porque teve um devocional que eu comecei a falar e ninguém se manifestou, não falou nada, e no início do devocional estava sem som. Por isso que eu sempre pergunto. Vocês estão me ouvindo bem, né? Amém, amém. Obrigado, Vilma. Obrigado, Marta. Queridos, vamos começar o nosso devocional. Ontem à tarde, na parte da tarde, eu estava meditando na palavra de Deus e eu estava lendo o livro de Êxodo, e o livro de Êxodo é fantástico. O livro de Êxodo, ele mostra a saída do povo do Egito. Bom dia, Deus, querida, seja bem-vinda, bom te ver por aqui. E o livro de Êxodo conta muitos desafios que aquele povo teve que enfrentar, muitos livramentos que aquele povo teve que enfrentar. Bom dia, Irna, seja bem-vinda, querida. E um dos milagres e um dos livramentos mais incríveis de Deus para aquele povo foi a abertura do mar. Vocês devem conhecer a história. Houve um momento em que o povo estava na frente de um grande mar, sem saída. De repente eu estou falando para pessoas aqui hoje pela manhã que está diante de um desafio, diante de um problema, diante de uma questão que não vê saída, não vê solução. Bom dia, Júlia, bom dia, Rê. Sejam bem-vindas. De repente você está diante de um momento que você não vê saída, você não vê solução. E de repente você deve estar se perguntando: e agora? E agora? Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida. De repente você está diante de um grande mar e você não sabe o que fazer. E era exatamente o que esse povo
estava vivendo. Eles estavam diante de uma situação que eles não viam saída. Mas entenda uma coisa, Deus abriu o mar. Deus abriu o mar. E esse mesmo Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que está diante de você, diante dos seus problemas, diante das suas dificuldades, diante dos seus medos. Bom dia, Patrícia, bom dia, Mira. Eu quero começar esse devocional lendo com você o que eu li ontem à tarde, o livro de Êxodo, para a gente iniciar o nosso devocional. Essa porção da palavra conta exatamente esse momento de um grande desafio que aquele povo, os hebreus, iam enfrentar. Diz assim a palavra de Deus, livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 10 em diante. Preste bem atenção nessa porção da palavra. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, eles estavam já diante do mar: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz? Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Eu vou repetir. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerras e cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, e com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia na frente dos exércitos de Israel, retirou-se colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para uma luz. A nuvem trouxe trevas para e luz para os outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou terra seca, com forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Sabe, queridos, não existe desafio, não existe problema, não existe questões na minha vida e na sua vida que não há o livramento de Deus. Nunca esqueça disso. Esse povo tinha acabado de sair do Egito, estavam diante de um grande desafio, na frente o mar e atrás o faraó. E Deus deu para esse povo o livramento, a solução. Como eu falei, eu posso estar de repente falando agora de manhã com pessoas que têm um grande desafio pela frente. Um grande mar está à sua frente. E os seus sentimentos são contrários, os seus pensamentos são contrários. Mas através dessa palavra de Deus, entenda que Deus tem já uma solução para você. Não tenha dúvida disso. Deus já tem
um mar que vai se abrir diante de você. E esse é o tema da nossa conversa hoje. O mar vai se abrir. O mar vai se abrir. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Paulo, Deus abençoe. Flávia, querida, seja bem-vinda. Dani, querida, seja bem-vinda. Gi, que Deus os abençoe. De repente você está diante de uma situação que só Deus pode agir. Que bom que é só Deus, porque Deus é Deus de soluções. Deus é Deus de livramento. Esse texto que acabamos de ler fala sobre o momento em que Moisés, pela direção de Deus, conduziu o povo de Israel a sair da escravidão do Egito. Vocês conhecem a história. Moisés foi levado ao Egito para, através dele, Deus livrar aquele povo da escravidão. E Deus, através de Moisés, conduziu esse povo no deserto, e o destino era a terra prometida, para uma terra que era a promessa de Deus. No entanto, os israelitas tiveram que mudar o rumo da jornada e acampar entre o deserto e o Mar Vermelho. Por alguma razão, por algum motivo, por algum propósito de Deus, Deus os levou exatamente para essa situação que eles teriam que enfrentar. Sabe, queridos, de repente você está vivendo um momento que você não está entendendo. De repente você está vivendo um momento que você não está conseguindo enxergar na perspectiva de Deus. Mas entenda uma coisa, eu sempre falo isso no devocional e eu vou repetir hoje. Você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Entenda isso. Você está exatamente aonde Deus gostaria que você estivesse. De repente você está falando, mas pastor, que loucura isso que você está dizendo. É porque você não conhece a minha vida. Eu estou na aflição, eu estou passando um momento muito delicado na minha vida. Eu estou passando um momento muito difícil na minha vida. Como Deus gostaria que eu estivesse aqui? Sim. Porque nesse lugar que você está, seja um deserto, Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Entenda que exatamente aí onde você está, o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será exaltado. E você verá que Deus é Deus na sua vida. Então entenda, você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Entenda isso. Foi Deus que conduziu Israel para aquele lugar. Foi Deus que conduziu Israel por aquele caminho. Não era o caminho mais perto, não era o caminho mais fácil, era um caminho totalmente contrário daquilo que o povo esperava. De repente você está num lugar totalmente diferente daquilo que você imaginava para a sua vida. De repente você está enfrentando um desafio tão grande que você fala, nossa, será que Deus queria isso de mim? Queria que eu passasse por isso? Entenda, você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Não era um caminho lógico para aquele povo, não era um caminho abençoador, mas era o caminho de Deus. Você está no caminho de Deus. Você está no caminho de Deus. Ele ia diante do povo durante o dia numa coluna de nuvem e durante a noite numa coluna de fogo, a fim de que o povo caminhasse. Então, continue caminhando. Deus é contigo. Só que, para complicar a situação daquele povo, para complicar aquele momento, para complicar aquela situação, Faraó definiu que ia persegui-los. Agora entenda que a gente leu no texto que essa perseguição foi permissão de Deus. Deus disse que iria endurecer o coração do Faraó para que ele perseguisse o povo. Entenda isso. Existem coisas na vida que são difíceis para a gente, são complicadas, a gente não tem resposta, a gente não consegue entender. Existem situações da vida que a gente olha e fala, Deus, o que o Senhor quer comigo nessa situação? Mas entenda, tudo está debaixo de um plano, tudo está debaixo de um propósito, tudo está dentro da permissão de Deus. No texto
texto que lemos, Deus permitiu que o faraó e o seu exército perseguissem o seu povo, perseguissem Israel. Sabe, a situação era tão adversa que Israel estava num beco sem saída. Como a gente leu no texto desse devocional, na frente estava um grande mar, atrás estava o faraó e o seu exército. Bom dia, Dene, Bento, seja bem-vinda, querida. Sabe, é possível que você esteja vivenciando uma situação semelhante a essa. Você olha para frente e não vê solução. Você olha para trás e vê um passado massacrante, vê um passado cruel, que gera em você sentimento de medo, de aflição, e você está exatamente no meio dessa situação. Talvez você se encontre num beco sem saída, refém, por exemplo, de angústia, de repente situações que estão te sufocando. Sabe, entenda que assim como Deus tirou Israel desse beco sem saída, tirou Israel desse problema, deu para Israel livramento, certamente Ele vai te tirar dessa situação e Ele vai abrir o mar na sua frente e o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será glorificado. Sabe, às vezes, pelo cansaço, pela situação difícil, nós temos vontade de recuar, nós temos vontade de desistir. Não podemos ser ingênuos, precisamos ser maduros e entender que esse sentimento de desistência, esse medo, essa vontade de parar existe, é latente a nós. Somos seres humanos, somos limitados, somos sujeitos aos sentimentos. E às vezes dá vontade de chutar o balde, jogar tudo para o alto e desistir. Eu de vez em quando tenho esse sentimento. Eu falo, Senhor, mas Hebreus capítulo 10, versículo 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós, porém, não somos do que retrocedem. Diante da realidade que você está vivendo, onde existe um grande mar na sua frente, onde de repente atrás tem um faraó perseguindo você, o que fazer? Como reagir nessa situação? O que fazer quando não enxergamos a saída? Que atitude tomar para que o mar na minha frente se abra? E diante desse texto que lemos no livro de Êxodo, eu extraí 4 coisas extremamente importantes que vão me ajudar e te ajudar a enxergar e a ver o mar se abrir na nossa frente e o nome do Senhor ser glorificado nessa situação. São 4 coisas importantes que podemos extrair desse texto, que veremos o abrir do mar na nossa vida. Primeira coisa, entenda, o mar só vai se abrir quando decidimos não recuar. O mar só vai se abrir se decidirmos não recuar, ou seja, não voltar para o Egito, não voltar para a escravidão, não voltar para aquela vida que a gente vivia e que estávamos querendo sair dela há muito tempo. Nós somos um povo que não retrocede. Então a primeira coisa que precisamos entender para que a gente possa ver o mar abrir na nossa frente é decidir não recuar. O livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 11 e 12 que lemos, diante daquela situação, o povo decidiu recuar. Olha o que está escrito. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco nos tirando de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Olha a vontade do povo, olha o desespero do povo diante daquele mar, diante da dificuldade, diante do desafio.
era voltar a ser escravo. Ei, você quer voltar para trás? Olha de onde Deus te tirou. Olha de onde Deus te trouxe. Por causa de um grande mar na sua frente, você se esqueceu do poder de Deus? Você se esqueceu dos livramentos que Deus já operou na sua vida? Você se esqueceu dos milagres, de tudo aquilo que Deus já realizou na sua vida? Não queira retroceder. A vida com Deus é uma vida de avanço. A vida com Deus é uma vida de conquista. A vida com Deus é uma vida de caminhar e marchar diante do sobrenatural e diante daquilo que Deus já preparou além do mar. Deus tem uma terra prometida além desse mar que está na sua frente. Entenda isso. Deus tem uma terra prometida além do mar que está à sua frente. Olhe além. Olhe além. Não olhe para o mar. Olhe além. Sabe, o lugar onde eles estavam acampados era terrível. O lugar onde eles estavam faziam eles desanimar. De repente você está numa situação que você está desanimado. É normal. O desânimo vem. Eles pensaram naquele momento em se entregar, recuar, voltar atrás, desistir de tudo aquilo que Deus havia prometido. Existe promessa na sua vida. Existe promessa na sua vida de dias melhores, de prosperidade, de vida em abundância, porque Jesus mesmo diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Existe promessa na sua vida. Não é por causa de um grande mar, de um grande desafio, que você vai recuar. Não desista das promessas de Deus. Se Deus te trouxe nessa situação, Ele vai operar em você, na sua vida, o maior livramento que você já poderia ter experimentado. E nessa situação, como eu disse, o nome do Senhor será glorificado. Continue firme. Esse povo pensou em voltar para a escravidão. Esse povo pensou em voltar para o Egito. Mas entenda isso que eu vou dizer, entenda isso, grave essa frase que eu vou te dizer. Problemas são grandes oportunidades para você descobrir os milagres de Deus. Problemas são grandes oportunidades para você experimentar, para você viver, para você descobrir os milagres de Deus. Não há dificuldade que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Não há dificuldade que possa impedir o seu avanço. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não há dificuldade para o nosso Deus. Não pense em voltar atrás. Não pense em desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planos. Não pense em desistir dos sonhos dos seus filhos. Não pense em desistir do seu ministério. Não pense em desistir da sua vida. Simplesmente creia em Deus, que Deus tem saída. Creia no livramento. Creia na solução. Você verá o mar se abrir. Salmo 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o auxílio sempre presente na adversidade. Se você está passando um grande problema, Deus está aí. Se você não vê solução, Deus está aí. Ele é refúgio, Ele é socorro, Ele é auxílio sempre presente. Salmo 121, versículo 1 e 2. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você está olhando para o lugar certo? Você está olhando na direção certa? Ou você está olhando para esse grande mar na sua frente? Ou você está olhando para os seus sentimentos que dizem o contrário da situação? Dizem o contrário do que Deus tem para você?
Deus é fiel. Deus é socorro bem presente. Então, primeira coisa, você quer ver o mar se abrir na sua vida? Então decida não recuar. Amém? Vocês estão comigo? Segundo ponto muito importante que precisamos entender, que vai me ajudar e te ajudar a ver o mar abrir na nossa vida. Entenda que o mar vai se abrir quando acreditamos no livramento do Senhor. O mar vai se abrir quando acreditamos no livramento do Senhor. Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14 diz assim: Moisés respondeu ao povo. O povo queria recuar, o povo queria retroceder diante daquele desafio. Mas olha a resposta de Moisés. Êxodo capítulo 14, versículo 13 em diante. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Ah, queridos, existe escape, existe livramento, existe solução. Sabe qual é o meu papel, o seu papel diante disso? Se manter firme, focar no Senhor, fortalecer a fé, continuar caminhando. Existe uma promessa de livramento, existe uma promessa de solução, e nunca mais você verá os egípcios na sua vida. Apesar da murmuração daquele povo, que aquele povo só reclamava. Ei, pare de reclamar, pare de murmurar. Aquele povo, a grande maioria daquela geração, não entrou na terra prometida por causa da murmuração. Eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, eu sei que pode estar apertado o caminho, mas não reclame. Tenha um coração grato. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade perfeita do Senhor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, essa é a vontade perfeita do Senhor. Então pare de reclamar, pare de murmurar. Se mantenha firme e veja o livramento do Senhor para a sua vida. Moisés acreditava no livramento do Senhor. Moisés acreditava no livramento que iria acontecer. Ao invés de nos desesperarmos, ao invés de ficarmos apavorados por causa dos dias difíceis da vida, devemos adotar a mesma atitude de Moisés. Não temer, permanecer firme e assistir e contemplar de forma maravilhosa o agir de Deus e o mar se abrindo na nossa frente. Entenda que Deus está agindo, Deus está movendo, Deus está trabalhando ao seu favor. Nosso Deus é um Deus de livramento. Veja o que o profeta Jeremias escreveu em 1 Jeremias, versículo 7. Eu estou com vocês para te livrar, diz o Senhor. Eu estou com vocês para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 1, versículo 7. Deus é Deus de livramento. Deus é Deus de solução. Então permaneça firme, não recue, não desista. Aumente as suas expectativas, aumente a sua fé. Olhe para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, e continue firme, e você contemplará o milagre na sua vida. Terceira coisa que precisamos entender para ver o mar abrir. Se você deseja ver o mar abrir, entenda que existe o momento de marchar, que o momento de marchar chegou. O mar vai se abrir quando entendermos que o momento de marchar chegou. O momento de caminhar chegou. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés:
Por que clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Queridos, existe momento de orar, existe momento de marchar. Às vezes você não vê o mar abrir, às vezes você não vê os livramentos do Senhor, porque o Senhor já te disse, marche, e você continua só orando, só esperando. Não tem problema nenhum em orar, pelo contrário, devemos ter uma vida de oração. A oração deve ser o estilo de vida de um cristão, de um homem e de uma mulher de Deus. A oração deve ser o estilo de vida. Mas tem momentos que Deus já falou para você, marche, continue, caminhe, e você está orando, e você está esperando. Mas Deus vem nessa manhã te dizer, por que clama a mim? Marche. Para você ver o mar abrir, ponha o pé na água. Para você ver o mar abrir, dê o primeiro passo. Deus deu uma ordem, mas o povo tinha o livre-arbítrio de escolher obedecer essa ordem ou não. Como eu e você temos. A ordem já foi dada. Marche. Agora cabe a você dar o primeiro passo. Cabe a você decidir se você quer ficar parado nessa situação ou se você quer ver o livramento de Deus. Deus disse, diga ao povo que marche. O Senhor não estava exigindo um absurdo. Ele ordenou ao povo que continuasse a caminhar. Porque Deus sabia que ficar ali parado, só orando, não ia resolver o problema. A ordem de Deus era resultado de uma oração. Então você está orando, Deus já te deu a resposta. Agora cabe você a tomar a decisão de caminhar ou não. Era momento de marchar, era momento de avançar, era momento de agir. Em outras palavras, Deus estava mandando Moisés. Entenda isso. Deus estava mandando Moisés trocar a oração por ação. Entenda isso. Existem momentos que precisamos trocar a oração por ação. Deus mandou, Deus falou, Deus deu a direção. Então é hora de agir. É hora de agir. Entenda uma coisa, a oração, ela precisa ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Entenda isso. Devemos ser homens e mulheres de oração. Mas também deve haver um lugar para ação. A oração, ela exige de nós uma ação, porque toda oração terá a resposta de Deus para uma ação minha e sua. Você clamou, você pediu, Deus orientou. Então, é hora de agir, é hora de marchar. Dessa forma, você verá o mar abrir. Entenda uma coisa, abrir o mar é com Deus, marchar é com você. Abrir o mar é com Deus. Deus vai agir na sua limitação. Ontem falamos sobre isso. Deus vai agir na sua limitação. Mas aquilo que é para você fazer, entenda que o Senhor não fará. O andar, o caminhar, o permanecer firme, o confiar, o acreditar, o clamar, sou eu e você que devemos fazer. Mas o impossível cabe ao Senhor fazer. Lembra de Lázaro? Lázaro estava morto. E no túmulo existia uma grande pedra que fechava esse túmulo. Deus poderia ter tirado a pedra? Jesus poderia ter tirado a pedra? Poderia. Ele é soberano. Bastava uma palavra e a pedra saía do lugar. Mas isso era uma atitude que os discípulos poderiam fazer.
E ele disse para os discípulos: tirai a pedra. Agora, ressuscitar, trazer aquela pessoa de volta à vida, só o Senhor. Se tivesse no plano do Senhor, como esteve, trazer Lázaro de volta, fazia parte do propósito, fazia parte do plano. Deus operou milagre naquela vida. Mas a pedra que eu e você precisamos tirar, cabe a nós essa ação. Então entenda, abrir o mar é com Deus, marchar é comigo e com você. E quarto e último ponto que podemos extrair desse texto que lemos do livro de Êxodo: o mar vai se abrir quando seguimos corretamente as orientações de Deus. O mar vai se abrir quando seguirmos corretamente as orientações de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 16, depois o 21 e o 22. Olha o que está escrito aqui. Isso é Deus falando: erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Essa é a ordem de Deus. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, para ficar mais claro. Entenda uma coisa: a obediência nos prepara para ver o milagre acontecer. Grave isso. A obediência nos prepara para ver o milagre acontecer. Quer ver o mar abrir? Obedeça. Siga exatamente as instruções e as orientações de Deus. Foi na obediência de Moisés que o mar se abriu. Sabe, quando seguimos corretamente as orientações de Deus, tudo se torna possível. Quando seguimos corretamente as orientações de Deus, tudo se torna possível. A obediência é a estrada dos milagres de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nunca esqueça disso. Independente das circunstâncias, independente dos seus sentimentos, independente dos problemas que você está enfrentando, independente do que você acha ou deixa de achar, sempre obedeça às orientações de Deus, porque através da sua obediência você verá o milagre acontecer. Quer ver o mar abrir? Obedeça às orientações de Deus. Sabe, queridos, talvez você tenha chegado nesta manhã aqui com a sua vida completamente paralisada pelos seus problemas, pelos seus medos, pelos seus desafios, pelas lutas, pelos traumas que de repente você tem na vida. Mas nessa manhã você pode retomar a sua caminhada. Nesta manhã, pela fé, aceite o desafio de Deus e avance, marche, não fique parado. Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Deus tem grandes milagres para executar na sua vida. Deus tem promessas para serem cumpridas na sua vida. Então não retroceda. Não desista. Permaneça firme. Permaneça obediente. Deus é fiel. Ele não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Ele é fiel. Permaneça firme. Aquele que começou a boa obra, ele irá completar na sua vida. Você quer ver o mar abrir? Então você verá o mar abrir quando você não decidir, quando você decidir não recuar, quando você acreditar no livramento do Senhor, quando você entender que o momento de marchar chegou e quando você seguir corretamente as orientações de Deus. Dessa forma, você verá o mar abrir.
Não desista. Deus te trouxe até aqui e Ele deseja te levar muito mais longe do que você pode imaginar. Os melhores dias estão à sua frente. A terra prometida está além do mar. Então permaneça firme, porque grandes coisas Deus fará por você. Amém? Esse é o devocional de hoje. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração ontem à tarde. Eu quis compartilhar com vocês porque me abençoou tremendamente. E eu tenho certeza que essa palavra é vida para o nosso coração. Permaneça firme. Permaneça firme. O mar vai se abrir. O livramento existe. Mas continue marchando. Continue obedecendo ao Senhor. E veja o livramento que o Senhor dará a você. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa confirmar mais e mais essa palavra no nosso coração. Para que possamos realmente decidir não recuar. Para que possamos acreditar no livramento de Deus. Para que possamos ouvir a sua voz e entender que o momento de marchar chegou. Vamos orar para que Deus nos oriente de forma correta o que fazer diante dessas situações e obedecermos de forma completa, porque a obediência é a estrada dos milagres de Deus para a nossa vida. Amém? Coloca a mão no seu coração, como a gente sempre faz. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus continuamos na Tua presença. Presença essa que nos fortalece, presença essa que nos faz acreditar mais e mais de que o Senhor é Deus na nossa vida. Presença essa que transforma, presença essa que restaura, presença essa, Senhor, que nos faz viver o extraordinário. Obrigado, Senhor, porque independente das circunstâncias, independente do mar que está à nossa frente, independente dos desafios que se levantam, o Senhor permanece Deus. O Senhor não muda. O Senhor é uma rocha inabalável. Obrigado, Deus. Obrigado por nos permitir viver esse momento. Obrigado por nos trazer diante da Tua presença. Acordamos não pela nossa vontade, acordamos porque o Senhor nos despertou e nos trouxe nesta manhã para ouvir a Tua palavra, para ser direcionado por ela e ser fortalecido pelo Senhor. Obrigado. O nosso coração se enche de alegria, Senhor, e gratidão, porque o Senhor não desistiu de nós, porque o Senhor ainda tem muito o que fazer e que a obra em nossas vidas será completa. Obrigado, Pai. Obrigado porque nesta manhã as Tuas misericórdias se renovam. Obrigado porque nesta manhã o Teu amor nos alcançou mais uma vez. Obrigado, Pai. Obrigado por nos fazer entender que mesmo diante dos desafios, existe livramento do céu. Mesmo diante de um grande mar à nossa frente, existe o poder de Deus operando em nós. Por isso, Pai, nos dê fé suficiente para acreditarmos no Teu livramento. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua voz, para obedecermos e fazermos tudo aquilo que o Senhor nos orienta. Obrigado, Pai. Obrigado por esta palavra. Palavra como essa nos fortalece, nos alerta, nos renova. A Tua palavra é vida em nós. Que possamos pegar essa palavra de hoje e colocá-la em prática, porque é só na prática que a Tua palavra se torna uma realidade na nossa vida. Que possamos praticar, que possamos, nesse dia de hoje, entender que o livramento vem do Senhor, que a solução vem do Senhor e que a nossa parte é marchar, é continuar firme, é continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que os nossos olhos estejam sempre focados no Senhor e não nas circunstâncias. Que possamos cada dia vencer em Teu nome e conquistar em Teu nome. E que independente das situações, o Seu nome sempre será glorificado na nossa vida. Tudo isso que vivemos, todas as adversidades, virarão testemunho
de que o Senhor continua sendo Deus. Obrigado, Pai. Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo, que esta palavra penetre o coração deles e que seja uma palavra de transformação, uma palavra de restauração, uma palavra de ânimo, e que essa palavra os desperte a caminhar, os desperte a marchar, que eles possam estar com seus ouvidos sensíveis à tua voz e que eles possam ver o grande livramento e a grande solução que o Senhor tem para cada um deles. Eu te peço, Senhor, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios, que tudo que eles fizerem hoje, que tudo que eles têm como plano, como sonho, possam estar alicerçado no centro da tua vontade e que eles possam agir segundo o seu desejo, o seu plano para eles. Pai, que eles possam caminhar firmes na direção das promessas e que eles vejam o mar se abrindo diante deles e que eles possam atravessar em terra seca. Porque além do mar, eu tenho certeza que existe uma terra prometida para cada um deles. Que eles possam desfrutar desses processos, desfrutar dessa jornada, te glorificando, te exaltando e dizendo que só o Senhor é Deus na vida deles. Não peço só por eles, Pai, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja uma palavra de consolo, uma palavra de alento e que eles possam ser reanimados e reavivados na tua presença através dessa palavra. Que eles possam ver o livramento que o Senhor fará na vida deles. Obrigado, Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia que está iniciando, que seja um dia repleto da tua graça, do teu favor e que as tuas bênçãos estejam sobre nós. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que esta palavra seja vida em vocês. Amém. Que vocês possam desfrutar do dia de hoje plenamente na presença de Deus. Não olhe para o mar, não olhe para as dificuldades, olhe para o Senhor, porque é dele que vem o seu socorro, é dele que vem o seu livramento. Amém? Continuamos o nosso desafio da leitura bíblica. Hoje vamos ler o Salmo 39. Continue meditando na palavra de Deus, continue se alimentando com ela, porque é ela que é o nosso suporte, é ela que é o nosso alicerce. Entenda que é nos dias maus é que a palavra de Deus vai sempre nos sustentar. Alimente sempre o seu espírito, fortaleça o seu espírito. Amém? Que Deus te abençoe. Essa live vai ficar gravada aí no meu Instagram, depois ela vai lá para o YouTube. Compartilhe, espalhe esperança. Vamos juntos caminhando. Deus tem grandes coisas para realizar em nós e através de nós. Amém? Que Deus os abençoe e amanhã, se Deus permitir, estarei aqui novamente às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento de oração. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã. Obrigado pelo carinho de vocês. É sempre bom estar aqui com vocês. Fiquem com Deus.